Olá, queridos discípulos do Senhor Jesus, a graça e a paz. É um prazer enorme poder compartilhar com vocês mais uma vez a preciosa palavra de Deus. Hoje, a nossa reflexão está no Salmo 133, que diz da seguinte maneira: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união! É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O Salmo 133 é um salmo pequeno na sua estrutura, mas é profundo nos seus ensinamentos. O salmo é composto apenas de 3 versículos, mas a sua riqueza e importância são como oceanos insondáveis. O Salmo 133 é de autoria do rei Davi e faz parte da coletânea de 15 salmos que nós conhecemos como Salmos dos Degraus ou de Romagem. Este salmo trata com maestria sobre um assunto da mais alta importância para a vida da igreja, pois ele trata sobre o valor da união entre os irmãos. Nós vamos abordar neste salmo, em primeiro lugar, por que devemos viver unidos. Em segundo lugar, o valor da união. Em terceiro lugar, os benefícios da união entre os irmãos. Então vamos começar falando sobre por que devemos viver unidos como irmãos. A união entre os irmãos alegra o coração do Pai. Qualquer pai se alegra ao ver a paz no ambiente familiar e se entristece ao ver a guerra dentro de casa. Assim também é o coração de Deus, se alegra ao ver quando na igreja há paz e harmonia, mas se entristece ao ver a divisão e os conflitos. Notem a expressão do versículo 1. Ó, como é bom e agradável! Essa é uma expressão de admiração e de aprovação. O coração de Deus não apenas se alegra, mas, sobretudo, aprova a união entre os irmãos. Como está escrito, ó, como é bom e agradável! O quê? Que os irmãos vivam em união. Por que devemos viver unidos como povo de Deus? Primeiro, porque temos o mesmo Pai. Segundo, porque somos irmãos. Terceiro, se temos o mesmo Pai e somos irmãos, pertencemos à mesma família, a família de Deus. Notem que a Bíblia, quando se refere ao povo de Deus, usa algumas figuras de linguagem que mostram que devemos viver unidos, como por exemplo, a Bíblia nos chama de rebanho de ovelhas. E uma ovelha não pode viver longe do rebanho, porque longe do rebanho ela se perde e pode ser devorada com muita facilidade. A Bíblia, além de nos chamar de ovelhas, também nos chama de família de Deus, nos chama de corpo de Cristo. E todos nós sabemos que nenhum membro sobrevive muito tempo longe do corpo. Se nós parássemos só no versículo 1 do Salmo 133, já era o suficiente para descobrirmos por que devemos viver unidos como irmãos. Mas no versículo 2 o salmista continua discorrendo sobre esse magnífico assunto e nos mostra por que a união é tão valiosa, pois está escrito: é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes. Aqui, Davi vai falar sobre o valor da união, usando o momento da consagração do sumo sacerdote, e não era qualquer sumo sacerdote. Nós estamos falando aqui do sumo sacerdote Arão, irmão de Moisés, que foi ungido por Moisés. O que nós aprendemos aqui então? Em primeiro lugar, a unção do sacerdote era feita com óleo consagrado. Era um óleo fabricado exatamente como Deus havia mandado, com os ingredientes prescritos por Deus. Quando Davi compara a união dos irmãos
ao ato da consagração do sumo sacerdote, ele vai buscar exatamente o momento que o óleo foi derramado sobre a cabeça de Arão. E com isso ele está dizendo que, como o óleo era consagrado, a união entre os irmãos deve ser consagrada e santa também. Assim como aquele óleo era fabricado exatamente como Deus mandou, a união entre os irmãos deve ser baseada exatamente naquilo que Deus prescreveu nas Escrituras Sagradas. Também aprendemos que Arão foi ungido por Moisés. E nós, a Igreja do Senhor, somos ungidos por Jesus, que derrama sobre nós o seu Espírito Santo. Mas a figura usada por Davi, aqui no versículo 2, nos mostra ainda que a união deve se espalhar. O versículo diz que o óleo era colocado sobre a cabeça de Arão, mas o óleo percorria pela barba até chegar à orla da sua vestimenta. Isso significa que, assim como aquele óleo, a união também deve correr espalhando-se por todos os irmãos, pois esta é a vontade de Deus. Chegamos então ao último versículo deste salmo, e assim como são os versículos anteriores, ele também é de uma profundidade tremenda. Veja o que está escrito: é como o orvalho de Hermon que desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quero destacar apenas duas coisas aqui para encerrarmos a nossa reflexão. O que a união entre os irmãos atrai? Em primeiro lugar, a união entre os irmãos atrai a bênção de Deus. Como está escrito, ali ordena o Senhor a sua bênção. Mas em último lugar, a união entre os irmãos atrai vida. Ela é vital. Davi comparou a união com o orvalho que cai sobre o monte de Sião. Esse orvalho regava a terra, trazendo vida. Está escrito que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ali aonde? Ali onde os irmãos vivem unidos. Qual é o orvalho que cai sobre nós, povo de Deus, quando estamos em santa união? O orvalho do Espírito Santo, que traz vida sobre nós, que nos abençoa. E esta palavra edifique o meu e o seu coração, em nome de Jesus. Amém e amém.